Saudações, meu nome é Giovanni Braga, jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Se você tem alguma dúvida sobre a minha formação acadêmica, basta você vir aqui na Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e pedir todas as informações. Aqui na Secretaria de Educação, eles são extremamente criteriosos com a documentação dos profissionais que atuam na rede estadual de ensino. Então, eu fico extremamente tranquilo para você que tem algum tipo de dúvida em relação à minha formação acadêmica. Basta vir aqui, pegar meu número funcional e perguntar qual é a minha titulação. Ponto final. Enfim, nós estamos aqui em frente à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo para fazer algumas contextualizações, para fazer uma análise sobre o cotidiano escolar e sobre diversas questões. Primeiro, vamos pontuar a relação que foi construída dentro da gestão democrática, ou melhor, da falta de gestão democrática que existe dentro das escolas públicas da rede estadual de ensino. Quem é o diretor? Como que é ele eleito? Qual é o papel do diretor? Quais são os critérios para o funcionário virar diretor de uma escola? Como é que funciona? Que agente público é esse? Que verba é essa que ele recebe? Quais são os critérios para fazer parte do conselho de escola? Como é que ele gasta essa verba pública? Como é que ele se comporta? São essas as avaliações que iremos colocar agora em pauta, obviamente, de forma rasteira, acelerada, porque senão nós vamos ficar horas aqui. Enfim, começaremos a pensar sobre esse cotidiano. Diretor da escola, por que a gestão pública da rede estadual de ensino, ela não é democrática? Por que não faz uma eleição em dois anos? Um dos maiores problemas encontrados dentro da escola pública não é a violência. Não é apenas a violência entre os alunos. Não é apenas o baixíssimo salário, que todo mundo sabe que é baixo. São as relações construídas dentro do cotidiano escolar. E o maior problema dessa relação, vamos dizer, mal dita, mal construída, é a falta de democratização dentro desses espaços. Nós precisamos eleger diretores, nós precisamos fazer que os cargos comissionados da educação sejam retirados. Quem são essas pessoas que viram diretor? Quem são essas pessoas que trabalham aqui dentro da Secretaria de Educação? E são, obviamente, pessoas com muita competência. Existem pessoas competentes, sim. Mas qual é o processo de escolha? Voltando a falar da direção escolar. Quem é o diretor? Que horas que ele chega? Ele tem que entender que o diretor da escola pública ele tem horário para cumprir e horário para sair. Nós não podemos, a educação pública, ela não pode ser construída através de um corporativismo, de uma proteção. Tem pessoas que são aprovadas no concurso público como professor ou entraram pelas portas dos fundos e se aposentam na direção da escola. Qual é o critério para ele virar diretor? Por que não dá uma oportunidade para um outro efetivo? Ou por que não se cria um espaço democrático, não apenas efetivos, mas sim o designado temporário? Por que não abre concurso para que o diretor possa ficar 2 anos? Preferencialmente numa escola em que ele não tenha vínculo nenhum. Preferencialmente. Porque quando se constrói um vínculo, se constrói o corporativismo.
Então, o importante é que haja uma eleição ou uma prova ou uma eleição. Eu acredito que a prova para diretor seria mais democrática, porque o cidadão vai lá, faz a prova, seja ele efetivo, seja ele designado temporário, ele faz a prova dele, ponto final. E vai assumir a direção da escola durante 2 anos. E aí tem todo um processo burocrático para que ele siga. Eu tenho certeza que a partir do momento em que a direção da escola passar por esse processo de democratização, quando a escola retirar esse corporativismo e quando os diretores forem eleitos ou passarem por uma prova de conhecimento específico para atuarem durante 2 anos, seja ele efetivo ou seja ele designado temporário, preferencialmente da área de educação, o ambiente escolar vai mudar. Os conflitos internos serão mudados. O protecionismo dentro desse cotidiano escolar será retirado. Então eu convido as autoridades do Estado do Espírito Santo que comecem a pensar na democratização do espaço escolar. Quantos processos administrativos já foram abertos por relacionamento ruim, tanto da direção quanto de efetivos ou designados temporários? Precisamos pensar numa reforma dentro desse cotidiano escolar. E essa reforma vai nascer a partir do momento em que a gestão democrática realmente aparecer dentro da rede estadual de ensino. Prova para que o diretor atue 2 anos. Passou 2 anos, vem uma nova eleição. E aí vamos tirar o corporativismo, o protecionismo. Não, você é efetivo, você faz o que você quiser. Você deter, você não pode fazer isso. Esse tipo de relacionamento constrói uma relação de ódio dentro dos espaços escolares. Se fala muito de violência de aluno contra o professor. Eu fui professor a vida inteira, sou jornalista, sou professor, sou pedagogo e nunca fui vítima de violência de aluno e nem de nenhuma comunidade, nem de uma mãe. Muito pelo contrário, eu já fui vítima de violência de professor, de professora. Seria importante que houvesse um processo criterioso para escolher quem são as pessoas. Então, esse desgaste emocional que existe dentro do ambiente escolar não é apenas culpa do aluno, mas sim dessa relação híbrida construída entre os profissionais que ali estão. O desrespeito. Porque o aluno, quando você mantém uma relação, Paulo Freire dizia sempre, no poema dele, a escola é gente, o professor é gente, todo mundo é gente dentro da escola, de acordo com Paulo Freire, e o aluno é gente. Por que não se constrói essa relação de respeitabilidade entre as pessoas, segundo Paulo Freire? Então o aluno, quando ele tem um comportamento indisciplinar, é simplesmente uma boa relação dialógica, uma boa conversa, fará o sujeito mudar de comportamento. E o professor? Que professor é esse? Quais são as relações? Vivemos atualmente num momento de altíssimo conflito, o desrespeito às regras trabalhistas estão sendo perdidas. Professor com atestado médico é um direito trabalhista. Nós sabemos que um profissional não pode ficar de atestado médico toda semana, que isso prejudica sim a rotina da escola, porque a escola possui uma rotina, a escola possui uma vida, uma mutabilidade diária.
E, obviamente, que nós só podemos acreditar num país melhor com uma educação melhor. E educação melhor, ela vem através de profissionais presentes, profissionais que atuem nesse cotidiano. Mas o atestado médico é um direito trabalhista legal. Se o profissional está doente, afasta-se, exerça-se o direito constitucional. Agora, o que não pode acontecer é cessar o contrato de um profissional retroativo. Ele está de atestado médico no dia 12. A pessoa vai lá de maldade e bota no dia 11. Mas no dia 11 ele trabalhou. Só que ele não assinou o livro de ponto, mas colocou dia 11 só para prejudicar. Existe uma relação de maldade aí, com o único objetivo de prejudicar, de retirar os direitos legais, os direitos trabalhistas. Então, quando se questiona a questão, a reforma administrativa vai tirar o direito do funcionário público. A reforma trabalhista, direito, já estão sendo retirados. Se faz o que quer, o que não quer dentro das repartições públicas, com os designados temporários ou com aqueles que não fazem parte das suas panelas dentro das escolas. Ah, esse é meu amigo, então vamos fazer isso por ele. Ele não é meu amigo, então ele vai perder a carga horária. Então, esse ambiente escolar precisa ser assistido com mais critério. Eu convido as pessoas que compõem a política e a lei capixaba para que desenvolvam uma CPI da escola pública. Quem são os diretores? Existem diretores maravilhosos que compõem, que constroem a escola, que dão a sua alma para que a escola siga, mas existem aqueles também que utilizam esse cargo público para benefícios privados. E nós não podemos aceitar isso. Eles são agentes públicos, são pagos para que a lei seja seguida. Então, precisamos saber, antes de mais nada, quem são esses diretores, como é que eles atuam, por que eles foram escolhidos, quais são os critérios, que verba é essa que ele recebe. Você sabia que diretor recebe verba? Que verba é essa? Como é que ele atende? Essa verba vai para onde? Essa verba vai para onde? Eu vou mudar aqui. Essa verba vai para onde? Essa verba vai para onde e como que ele administra isso? Esse é um ponto-chave. Quais são as notas fiscais que ele recebe? Quanto de papel chamex que ele recebe? Tudo isso precisa ser analisado da melhor forma possível. E o conselho de escola, que conselho de escola é esse? É esse que atua dentro da rede estadual, dentro das escolas públicas. Nós estamos aqui fazendo uma análise sobre esse dia a dia construído dentro das escolas públicas. Precisamos desenvolver um projeto emergencial para que as escolas da rede estadual de ensino apresentem um projeto de gestão democrática. Eu conheço diretoras que se aposentaram na direção, cometendo as maiores maldades, respondendo um processo por assédio moral, agredindo os colegas, e nada foi feito. Ela simplesmente se aposentou, cometendo as maiores maldades com os colegas de trabalho. As pessoas ficavam doentes. Então, a educação, ela só vai mudar no estado do Espírito Santo e no Brasil no momento em que a gestão democrática virar um ponto de partida, sem privilégios. Se o DT não tem direito a nada, então acaba com o DT, retira o DT, abre concurso. Abre concurso. Concurso esse que muitos não passam, não porque não tem competência, porque são provas de pegadinha, são provas que foram feitas justamente para o profissional não passar. O profissional da educação já vive um desgaste emocional enorme.
baixos salários, desacato, conflitos em sala de aula, alunos que não possuem interesse, alunos que têm dificuldade para desenvolver as atribuições, relacionamento híbrido inflamado. Como é que um profissional desse vai se preparar para um concurso público? Como? Então, você, designado temporário, nós precisamos desenvolver e acreditar numa possibilidade de gestão democrática dentro da rede estadual de ensino. Existem outros municípios que a gestão existe. As verbas que são destinadas para as escolas, a verba da rede estadual é uma, a verba do município é outra. Mas quais são esses valores? Como que esse dinheiro é tratado? É dinheiro público que chega na mão do diretor. O que ele faz com esse dinheiro? Enfim, meu nome é Giovanni Braga, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que esse veículo seja um pontapé para a democratização, para uma relação dialógica entre a sociedade, entre os professores, entre a comunidade e para que o direito de se expressar seja colocado em pauta. Gestão democrática dentro da rede estadual de ensino já emergencial. Vamos fazer uma análise de quantos professores estão doentes, quantos professores apresentam atestado médico, porque são maltratados dentro das escolas, porque não existe a respeitabilidade, porque não existe a imparcialidade dentro de alguns gestores. E as pessoas ficam doentes, as pessoas perdem os seus empregos, as pessoas fazem de tudo. É claro que toda regra tem exceção. Profissional que não atende não pode ficar. Agora, eu já conheci profissionais efetivos que eles faziam o que eles quiserem, o que eles estavam a fim, desculpa. Ele chegava na hora que ele queria, ele fazia o que ele queria, ele sentava na sala de aula e falava para os alunos: hoje eu estou à disposição de vocês. Como é que um cidadão desse pode falar isso para um quinto ano, para um sexto ano? Nesse momento em que o aluno, nessa fase, o aluno não quer, ele não quer mesmo fazer nenhuma atividade. O professor, ele tem que chegar em sala de aula, ele tem que impulsionar, mas como ele era efetivo, ele fazia o que ele queria. É assim que funciona. É claro que toda regra tem exceção. Nós precisamos desenvolver uma política de democratização e de respeitabilidade. Em primeiro lugar, entender: atestado médico é um direito trabalhista, ponto final. O atestado médico só pode ser questionado se ele for falso. Se não for falso, ninguém pode fazer nenhum questionamento, é lei, está lá. Então, não podemos ficar expondo o nosso atestado médico para as pessoas, com o nosso CID, para a pessoa que nem sabe o que significa, expondo a nossa saúde. Se estamos de atestado médico, tem que entregar o atestado médico com CID, para depois a pessoa ficar espalhando para todo mundo qual é a doença que o cidadão tem. Enfim, precisamos desenvolver recursos para atender o cotidiano escolar e recursos para que a lei seja seguida. O atestado médico é um direito trabalhista, ponto final. A escola não pode ficar sem um profissional que toda semana fica doente. E ponto final. Como resolver isso? Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, até mais ver. Compartilhe esse vídeo. Ficamos com imagem agora da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo.